Olá, alunos! O objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão, uma breve revisão das funções inorgânicas, ácidos e bases, ok? Bom, no estudo da química inorgânica é fundamental nós sabermos a diferença entre essas duas substâncias, né? A princípio, olhando de acordo com a presença de elementos na fórmula, nós olhando nas fórmulas dos ácidos e das bases, nós podemos observar a presença de alguns elementos, como por exemplo aqui um ácido, né? Todas essas substâncias aqui nesta imagem, dentro desse quadrado, são ácidos. Reparem que todos eles têm alguma coisa em comum, a presença do elemento hidrogênio na esquerda da fórmula. Todos são ácidos. E as bases, né, nós temos um grupo hidróxido, chamado de hidróxido, grupo OH, são chamados de hidróxido. As bases também são chamadas de hidróxido. E esse grupo hidróxido vem sempre acompanhado de um metal, ok? Então, vamos analisar aqui criteriosamente, né, as principais diferenças que existem entre essas duas classes de substâncias. Bom, os ácidos, como eu havia dito, eles apresentam à esquerda da fórmula o elemento hidrogênio, né? Segundo a teoria de Arrhenius, diz que um ácido são substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam o H+, como principal íon. Então, este íon H+, é o íon responsável pelo caráter ácido das substâncias, ok? Já as bases são compostos que apresentam um outro tipo de íon, que é o ânion, um íon de carga negativa, é um ânion chamado de hidróxido, sempre. E esse ânion hidróxido, ele vem sempre acompanhado de um metal na fórmula, ok? Então, essa é a principal característica de acordo, né, com a presença de alguns elementos na fórmula. Um outro critério que nós podemos observar é o tipo de ligação. Repare que na fórmula dos ácidos, vou voltar aqui no slide anterior, na fórmula dos ácidos, nós não temos metais na sua fórmula, né? Eles não são constituídos por metais. Metais estão presentes nas fórmulas das bases. Bases são compostos iônicos, porque existem a presença de metais na fórmula, bem aqui começando a fórmula, ok? Com exceção do hidróxido de amônio, que nós vamos ver aí adiante, ok? Então, os compostos, os ácidos, eles são formados por ligação, os seus elementos são formados por ligação covalente, por isso são chamados de compostos moleculares, ok? Na tabela periódica, nós podemos observar aqui que os compostos não metálicos são esses elementos da parte direita da tabela periódica, vizinho dos gases nobres. A maioria dos elementos da tabela, o restante, são metais, ok? Já as bases, né, compostas por metais, elas são formadas por ligação iônica, né? Porque o composto, quando é considerado iônico, ele tem a presença de metais aqui na fórmula, ok? E uma outra característica que também nós podemos usar para comparar com relação à solubilidade, né? Na maioria das vezes, os ácidos, eles são líquidos em temperatura ambiente e geralmente eles são solúveis em água. Já as bases, existe uma regrinha, né, que é bem tranquilinho e fácil de entender. Todos os metais da família 1A formam bases solúveis. E a solubilidade, sendo solúvel em água, essa base também é classificada como uma base considerada como forte, porque a força da base está relacionada à sua capacidade de se dissociar em água. Então, se elas são solúveis em água, elas também são classificadas como fortes. Então, bases solúveis são bases fortes, ok? E já
os metais da família 2A formam bases, as bases formadas por metais da família 2A, elas formam bases classificadas com uma solubilidade bem baixinha, são pouco solúveis em água, né, como os metais da família 2A. Né? As bases formadas por esses metais são bases consideradas pouco solúveis, tá? Ou praticamente insolúveis. Tá? Portanto, são consideradas bases fracas. Então, a força da base está relacionada à sua solubilidade, ok? Um outro critério também que nós podemos observar para classificar, né, para identificar uma solução ácida e base é através da tabela de pH, né, onde ela varia de 1 até 14, né, o 7 é o ponto neutro, tá? E uma substância considerada ácida ela vai ter um valor de pH abaixo de 7. E uma substância considerada básica ou alcalino, ela vai ter um pH acima de 7. Okay? E os ácidos principais, né, presentes no cotidiano, que vale a pena se destacar e lembrar e recordar, é o ácido clorídrico, que pode ser encontrado também na forma de ácido muriático usado na limpeza doméstica. E também não podemos esquecer que ele compõe o nosso suco gástrico, que favorece a nossa digestão. Temos também o ácido sulfúrico, que merece destaque, ele está presente em soluções de baterias, de automóveis e também na produção de fertilizantes. Nós temos o ácido acético, que é um composto orgânico presente na fórmula do vinagre. Nós temos o ácido carbônico, é um ácido que se forma na adição de CO2, né? Quando é injetado o gás CO2, dióxido de carbono, na bebida gasificada, ele se forma na bebida o ácido carbônico. E nós temos também o ácido nítrico, muito utilizado na produção de fertilizantes e explosivos. Bom? E de acordo com a presença de oxigênio na fórmula, nós podemos agrupar os ácidos em dois grandes grupos, né? Os hidrácidos, o time, né, dos ácidos que não possui oxigênio na sua fórmula, e nós temos os oxiácidos, são ácidos que possuem o oxigênio na sua fórmula. Tranquilo de entender isso, né? E segundo a teoria de Arrhenius, portanto, os ácidos são substâncias que, dissolvidas em água, liberam como principal cátion o H+, ok? Esses íons H+, é o íon responsável pelo caráter ácido. O ácido aqui sofreu a ionização em meio aquoso, liberou os íons livres através do processo de ionização, e esses íons livres aqui na solução podem ser chamados também de eletrólitos, são capazes de transportar carga, conduzir corrente elétrica, formando soluções eletrolíticas. Um outro critério também, nós podemos identificar um ácido através da sua força, e isso é muito importante para nós entendermos as propriedades dos sais, que nós vamos ver adiante, ok? Para os hidrácidos ser considerado forte, essa regra você precisa de memorizar. Esses são os principais hidrácidos fortes. Nós temos o ácido iodídrico, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico. Lembrando que a nomenclatura dos hidrácidos sempre termina em hídrico. Tá? E aí, o elemento que está junto com o hidrogênio, né, o elemento que está junto com o hidrogênio, vocês podem usá-lo como base para recordar aquela frase que nós vimos em sala de aula. Hino brasileiro, claro, formam ácidos fortes, ok? O restante são ácidos fracos. É importante que você saiba, né, que você não esqueça desses ácidos considerados fortes, para nós entendermos as propriedades dos sais, ok? Lembrando também que nós temos como classificar a força do ácido através do grau de ionização. Um ácido que ionizou acima de 50%, ele é considerado forte. Se ele ionizou, se no exercício fornecer e falo que o grau de ionização de um determinado ácido é 40%, então a força desse ácido será moderado. E se ele ionizou abaixo de 5%, ele é considerado como um ácido fraco.
ok? Então, esse grau de ionização se refere à quantidade de H+ que o ácido consegue liberar. Então, quanto mais forte ele ionizar, quanto mais hidrogênio ele conseguir ionizar, mais forte ele será. Nós podemos identificar a força do ácido através da condutividade elétrica, onde vocês podem estar observando que aqui a lâmpada acendeu com maior intensidade de brilho e aqui não. Isso significa que um ácido considerado forte, né, quando ele consegue, quanto maior o grau de ionização dele, quanto mais H+ ele conseguir liberar na solução, mais forte ele será. Mais eletrólitos aqui para transportar carga, maior a condutibilidade elétrica. Já um ácido considerado fraco, ele ioniza pouco. O grau de ionização dele é baixinho, ele é até 5%, ok? E aí, com o grau de ionização baixinho, acontece sim o transporte de cargas, acontece a condutividade elétrica, porém, ela é mais fraca, ok? E para os oxiácidos, basta nós recodarmos, né? A gente pega o número de oxigênio da fórmula e diminui o número de hidrogênio. E se essa continha for igual a 0, o ácido será fraco. Se for igual a 1, ele é moderado. E se for igual a 2 ou maior que 2, ele é forte. Vamos visualizar ele aqui melhor. Nós temos aqui um ácido HClO4, o ácido perclórico. Se eu pegar o número de oxigênios dele, a atomicidade dele é 4. 4 oxigênios, se eu diminuir pelo número de hidrogênio, que é 1, eu vou ter um resultado igual a 3. O resultado maior que 2 é considerado um ácido forte. O H2SO4, o ácido sulfúrico, eu pego o número de oxigênio e diminui pelo número de hidrogênio. O 4 menos 2, o resultado é igual a 2, ácido forte. O H3PO4, o ácido fosfórico, presente nos refrigerantes, pega o número de oxigênios, que é 4, diminui do número de hidrogênio, que são 3, eu vou ter um resultado igual a 1. Este ácido, portanto, ele é moderado. Basta vocês olharem a tabela de comparação, ok? E as bases, né? Uma coisa que nós não podemos deixar, né, de falar, as principais bases presentes no cotidiano. O hidróxido de sódio, que é usado na fabricação de sabão. O hidróxido de magnésio, chamado de leite de magnésia, né, utilizado como antiácido. Nós utilizamos em sala de aula para fazer os experimentos. O hidróxido de amônio, né, utilizado na fabricação de fertilizantes também. Repare que a única base aqui formada por um elemento que não é metal é essa daqui, o hidróxido de amônio. Tá? Nós temos o hidróxido de alumínio, utilizado em produtos farmacêuticos também, sempre nas fórmulas dos antiácidos. Tá? E nós temos o hidróxido de cálcio, que é utilizado na fabricação da argamassa. Okay? Lembrando que as bases, sendo compostos iônicos, tem um metal sempre à esquerda da fórmula, tá? Acompanhado do grupo hidróxido, tá vendo? Então, portanto, elas são compostos iônicos, por ter a presença do metal na fórmula, tá? E em água sofre o processo de dissociação iônica, tá? Que é nada mais, nada menos do que liberar, dissociar, separar o cátion, do metal, do ânion hidróxido, ok? E aqui nós temos uma tabelinha com alguns produtos de conhecimento de vocês com os seus valores de pH. Nós temos o refrigerante com pH igual a 3, lembrando que a tabela de pH, um valor abaixo de 7, nós temos um pH ácido. Então, as substâncias aqui que tem uma característica ácida são os refrigerantes, o café, o vinho, o leite levemente ácido, o vinagre e o suco gástrico, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido revisar o conteúdo. Isso é muito importante para darmos sequência ao estudo dos sais. Até lá!